Eu quase nem dormi ainda porque cheguei de viagem, já era praticamente madrugada, mas não tinha como não fazer esse vídeo aqui, porque dessa vez todos os limites da falta de vergonha na cara foram ultrapassados. Adivinha onde? Na Globo News. Ao mesmo tempo, o governo Lula deixou mais claro do que nunca que a sua tal defesa da democracia não passa de uma farsa usada como narrativa para chegar ao poder. Eu já vou mostrar o que aconteceu, mas eu preciso antes contextualizar essa história para que haja um entendimento completo. As eleições presidenciais venezuelanas aconteceram nesse último domingo, dia 28, e o resultado foi aquilo que já era esperado. Nicolás Maduro se autoproclamou reeleito presidente. Só que dessa vez os acontecimentos estranhos, se é que você me entende, ficaram mais escancarados do que nunca. Toda a história pré-eleições você já conhece, eu já mostrei em outros vídeos aqui no canal as inúmeras medidas autoritárias para barrar candidatos de oposição, as perseguições a todos que apoiavam a oposição e até mesmo a prefeitos. Enfim, tudo isso já estava perfeitamente desenhado há meses. Só que ainda assim a derrota de Maduro nos votos era iminente e era confirmada no início da apuração, assim como nos diversos comprovantes de urnas que a oposição conseguiu acessar. A diferença era esmagadora, mesmo com os inúmeros casos de pessoas que foram simplesmente impedidas de votar. ¡Abre esa mierda! ¡Entre esa mierda! ¡Entre lo que estaba dentro! Mas aí, durante a apuração, vem um apagão, um suposto ataque hacker, o regime de Maduro precisa proteger o sistema e do nada Maduro está à frente na disputa. Só que essa liderança era tão falsa ao ponto de que a soma das porcentagens de votação de cada candidato na divulgação oficial em TV aberta era de 132,2%. Só que o povo não aguentou calado. Os vídeos que você verá a seguir mostram a revolta do povo venezuelano depois de ter sido vítima de mais uma farsa descarada. Mas o regime de Maduro respondeu imediatamente. Esse vídeo mostra a Guarda Nacional venezuelana e milícias chavistas atirando em direção a apartamentos de cidadãos. En Montalbán están disparando a los apartamentos, a los estacionamientos. Mira, estacionamiento. Cierra la ventana. Amedrentando. Mira, los están mandando a los apartamentos. Essa mesma Guarda Nacional venezuelana, vale lembrar, só não existe ainda no Brasil porque Lula não conseguiu criá-la, como ele mesmo lamentou em uma entrevista recente à Rádio Sociedade. Eu defendi a criação da Guarda Nacional, aquilo foi uma proposta minha. Eu queria criar uma coisa forte, uma coisa poderosa de fazer aquelas intervenções que a gente vê em filme americano de policial, sabe? Então, nós não conseguimos criar. Agora eu trago aqui uma reflexão muito simples. Diante do inferno que essa ditadura de esquerda transformou a Venezuela, vendo imagens da revolta de um povo que há vários anos sofre nas mãos desse regime, vendo também a forma como a ditadura tem respondido para reprimir o povo e sabendo da estreita relação que Lula tinha com Hugo Chávez e tem agora com Maduro, não fica nítida qual é a real intenção do governo Lula ao querer desarmar os cidadãos brasileiros? Existe alguma chance de um partido que tem a mesma formação ideológica do regime venezuelano ser mesmo um defensor da paz e da democracia? Pois é, apesar das provocações feitas nos últimos dias por Maduro ao sistema eleitoral brasileiro e à
preocupação manifestada por Lula, a relação entre eles nunca foi segredo, assim como o apoio de Lula ao regime de Maduro também nunca foi segredo. Ao receber o ditador venezuelano no Brasil em 2023, Lula insistiu em dizer que o autoritarismo na Venezuela não passava de uma narrativa. Então o Maduro sabe qual foi a narrativa que construíram contra a Venezuela durante tanto tempo. Essa narrativa, durante muitos anos, o Celso Amorim, que era meu ministro, e eu, andávamos ao mundo explicando que não era do jeito que as pessoas diziam que era. Andávamos ao mundo. E eu acho, companheiro Maduro, que é preciso, você sabe a narrativa que se construiu contra a Venezuela, da antidemocracia, do autoritarismo, sabe? Então eu acho que cabe à Venezuela mostrar a sua narrativa para que possa efetivamente fazer pessoas mudar de opinião. Então é preciso que você construa a sua narrativa, e eu acho que por tudo que nós conversamos, a sua narrativa vai ser infinitamente melhor do que a narrativa que eles têm contado contra você. E agora, mesmo com todas as evidências dessa farsa sendo esfregadas em sua cara, o governo Lula ainda se recusa a se posicionar sobre essa reeleição de Maduro. Dizem estar esperando a divulgação dos resultados individuais de cada urna, todas as atas, enquanto ganham tempo para criar uma desculpa para justificar o injustificável. Para que você tenha uma ideia, a ditadura venezuelana já expulsou os diplomatas de 7 países latino-americanos após esses países não terem reconhecido o resultado divulgado. O Brasil, no entanto, representado por Celso Amorim, o assessor-chefe da assessoria especial do presidente Lula, foi recebido pessoalmente por Maduro nesta segunda-feira em um encontro que mais parecia um cafezinho entre amigos. O PT, o partido do presidente Lula, publicou uma nota oficial em seu site dizendo que o processo eleitoral deste domingo foi uma jornada pacífica, democrática e soberana, e reconhecendo Nicolás Maduro como presidente reeleito. Não há como negar o apoio dos petistas ao regime ditatorial de Nicolás Maduro, assim como a imoralidade da sua passada de pano em mais uma farsa escancarada como a deste domingo. Está mais do que provado que esse partido definitivamente não defende a democracia. Mas não pense que os absurdos desse vídeo acabaram, porque o que eu tenho para mostrar é ainda mais ridículo. Os jornalistas e comentaristas da Globo News, divergindo do PT, já adotaram há um bom tempo uma postura de reconhecimento de que o regime de Maduro é uma ditadura. Só que esse reconhecimento traz um problema muito grande, pois ele expõe a incoerência desses mesmos jornalistas e comentaristas que não fazem questão nenhuma de esconder a sua militância ideológica de esquerda. Diante do cenário visto no pleito eleitoral deste domingo, apesar de não mostrarem 10% do que eu mostrei para você nesse vídeo aqui, eles reconheceram a farsa. Porque nós estamos diante de uma fraude escancarada, talvez a maior e mais escancarada fraude eleitoral da história, que tem uma longa história de fraudes eleitorais. Um dos convidados explicou ainda que é o próprio regime de Maduro que faz a contagem dos votos. A Comissão Nacional Eleitoral Venezuelana, atenção, é um órgão do Executivo, não é um órgão do Judiciário nem do Legislativo, é do próprio poder que vai, na verdade, pensar em como reassumir esse poder. Em outras palavras, quem conta os votos e diz o que vale e o que não vale, desculpe a expressão tão forte, nada mais é do que um empregado de Maduro. Mas como eles jamais admitirão que defendem uma ideologia que tem o autoritarismo como uma de suas raízes, já que não tem como esconder que a Venezuela vive sob um regime ditatorial, a estratégia passou a ser inverter o espectro ideológico de Maduro. Agora ele não é mais de esquerda, ele é um conservador. Bem, eu comentava até com o Ariel aqui primeiro, né, a gente perguntando se hoje dá realmente para chamar a Venezuela de um governo de esquerda. Aí ele até elencava, hoje é um governo conservador. Esquerda é democracia. Isso que eu ia falar. É um governo conservador, contra aborto, contra o casamento gay, militarista, aliado de evangélicos. Não vejo mais ele com essa... ele é mais um governo de esquerda de fachada.
e que não respeita a democracia. Sinceramente, fica até difícil comentar alguma coisa sobre algo completamente sem sentido. Esquerda é democracia. Não é, nunca foi e nunca será. Cuba e Nicarágua, além da própria Venezuela, é claro, estão aí para provar para o mundo. A base do discurso da esquerda sempre foi o socialismo. Esse é o princípio mais básico desse espectro político e o socialismo é defendido incansavelmente por Maduro nos seus discursos. Só que, obviamente, existe o socialismo teórico, que é a forma como ele deveria funcionar e a forma como ele é vendido, e existe o socialismo na prática, que é aquilo que os governos de esquerda executam, de fato. Na teoria, a sociedade é justa e igualitária e todos vivem felizes para sempre dentro do socialismo. Na prática, os esquerdistas querem divisão igualitária sobre o patrimônio e a renda dos outros, não sobre os seus. Isso é a esquerda. A democracia foi apenas uma narrativa que surgiu no meio do caminho como mais um elemento de um discurso absolutamente falso para chegar ao poder. Ponto final. Me conta agora aqui nos comentários, o que leva uma pessoa a distorcer de forma tão ridícula a realidade como esses comentaristas fizeram? Um grande abraço e até a próxima.